Vambora? Mais um conteúdo. Estamos aqui no sexto conteúdo desse curso de extensão universitária, referente à minha formação, minha graduação em licenciatura da religião. Meu nome é Eduardo, eu estou cursando Ciências da Religião pela Uninter. E esse conteúdo ele faz parte do estágio híbrido online, que está acontecendo em virtude da pandemia da Covid. Haja vista que as instituições de ensino, estabelecimentos de ensino estão fechados por causa das restrições sanitárias e foi autorizado, para que os alunos aí não fossem prejudicados, que essa modalidade online híbrida pudesse ser adotada, beleza? Então, curso Fundamentos Doutrinários Umbandistas, o módulo 6 ou conteúdo 6 ou aula 6, como vocês quiserem chamar, a gente vai abordar aí os orixás e o sincretismo dentro de uma ótica, de uma visão umbandista. Então a gente tem esses objetivos aí, entender o que são os orixás, entender o porquê da associação dos orixás com os santos da Igreja Católica, apresentar os principais orixás cultuados dentro da religião umbandista, lembrando que é uma visão geral, tá? Porque nem todo mundo cultua a mesma coisa, nem todo mundo cultua da mesma forma. Às vezes cultuam a mesma coisa, mas de maneiras diferentes. E como a gente está sempre batendo na tecla, o movimento ele é composto por unidade e diversidade, Então tem que se respeitar isso aí. Lembrando sempre que tem uns princípios que são meio básicos aí, a gente já explorou ao longo desses 5 conteúdos anteriores. Apresentar de novo as principais características, os principais orixás cultuados na Umbanda, conhecer a visão umbandista dos orixás. É uma visão geral, tá? Porque ninguém fala por toda a Umbanda, como eu sempre bato nisso aí. Para a gente alcançar aqueles objetivos, vamos seguir o seguinte sumário: uma introdução, um desenvolvimento, onde vamos tratar sobre o significado do termo, do vocábulo orixá, o que significa ser filho do orixá. Eu pulei um aqui, é o que são os orixás, isso dentro de uma ótica abrangente, deixando sempre claro que eu não sou o senhor da verdade, eu passo uma visão do que eu assisto e do que eu li, e não é verdade absoluta. Ninguém é detentor dentro do movimento religioso, não existe um papa, não existe um sumo sacerdote umbandista que determina o que é e o que não é. Quem se auto-intitular algo nesse sentido está completamente errado. Vamos abordar o que é o sincretismo religioso. Trazemos aqui um questionamento: o orixá é a mesma coisa que santo católico? Orixá e santo são a mesma coisa? Porque normalmente quando a gente chega numa casa umbandista, a gente se depara com as imagens dos santos católicos, Então fica aquela confusão ali, o pessoal acaba confundindo as coisas. Posso cultuar o orixá sem fazer parte de algum terreiro? Outro questionamento. É porque tem muito dirigente que acaba utilizando um poder autoritário ou um abuso de poder religioso, vamos tratar dessa forma, que acaba incutindo na cabeça dos seus filhos de santo que o culto é ali dentro e ele que trata e ele que resolve, e você não pode cultuar o orixá fora do terreiro, quando na realidade você tem que separar seu culto, sua devoção da liturgia da casa espiritual. São coisas diferentes. E passar os principais orixás cultuados na Umbanda, mas como eu sempre falo aqui, estou falando desde o começo do vídeo, da maior parte ou de uma grande maioria dos terreiros, Filhos. A Umbanda é uma religião mediúnica e como tal dispensa templos suntuosos, pois onde houver um médium, lá estará um de seus templos vivos, através do qual a religião fluirá em todo seu esplendor. Portanto, sejam bons esclarecidos médiuns, porque vocês serão a religião. Isso aqui foi trazido pelo Pai Benedito de Aruanda, através da mediunidade do Rubens Saraceni, era o guia, o mentor do Rubens. E isso aqui tem que trazer, tem que levar a uma reflexão, porque muita gente fica preso à estrutura física, à estrutura material, à casa, ao templo religioso, quando na realidade não é o templo, o tamanho do templo, a localização do templo,
a estrutura física em si que vai determinar a sua fé e a sua relação barra conexão com o sagrado. Tudo começa dentro de cada indivíduo. Se o indivíduo está numa corrente religiosa, dentro de um terreiro, dentro de uma casa, dentro de um centro, e ele não está conseguindo se conectar com a sua espiritualidade, não está conseguindo acessar Deus, não está conseguindo se conectar, algo está errado. Então você tem que buscar primeiro dentro de você entender a manifestação religiosa, entender como você sente, como que sua cabeça processa aquilo, criar de fato um laço com Deus, orixás, os guias e mentores que te prestam auxílio. Posteriormente você se conecta à casa. É claro que isso não são etapas pré-estabelecidas e bem definidas. O processo de assimilação, incorporação desses significados, desse sentir, ele acaba caminhando junto com a sua conexão com a casa e os membros daquela casa. Mais uma vez aqui trazemos o significado dicionário, né? O Michaelis, que você pode achar na internet, como eu sempre falo, que traz a seguinte definição: denominação das divindades dos Yorubás e nos cultos afro-brasileiros que representam força da natureza ligando Deus aos homens. Então a palavra orixá vem do idioma Yorubá e a sua grafia correta se escreve dessa forma que vocês estão lendo aí, O-R-I-S-A com o acento, né, os acentos, só que dessa forma escrita, o S tem som de X, tá? No idioma deles. Então, às vezes você vê a pessoa falando, Orissá, Ossum. Não, é porque tem o som de X. Então, você tem que falar com o som de X. É escrito assim no português porque foi abrasileirado como diversos outros termos estrangeiros que, né, o pessoal escreve como se pronuncia aqui no nosso idioma. Então, onde Ori significaria cabeça, né? Ori, e o Chá, ou né, escrito ali o SA, significaria rei ou divindade. Então a palavra, em uma tradução livre, poderia ser interpretada aí como a divindade que está na cabeça, a divindade que governa a cabeça, né? E a gente, quando a gente começa a estudar um pouquinho dos cultos afro-brasileiros, principalmente do candomblé, você vai entender isso aí porque a obrigação, né, que é feita, a raspagem, que é plantado, né, a centelha do Deus, do orixá na cabeça do adepto, do iniciado. Então você vai entender isso aqui, esse significado, né? O dono da cabeça, o rei da cabeça, aquele que governa a cabeça. A Umbanda esotérica, aquela que a gente falou lá atrás, lá sobre do que vem, né, com o WW da Mate Silva, o termo orixá é entendido como uma modificação do termo puruxá, que significa luz do Senhor ou mensageiro do Senhor. Então a gente vê que, assim como os outros temas que a gente abordou, esse é um conceito também que ele assume diversas roupagens de acordo com a doutrina ou com a vertente que é praticada. E isso entra naquilo que a gente trata como diversidade. E não tem problema nenhum nisso, né? Toda a diversidade dentro do movimento religioso umbandista, ela deve ser respeitada. Beleza? É aquilo que a gente sempre bate. O foco é manifestação do Espírito para a prática da caridade. Ponto. Na minha casa entende o orixá como o rei da cabeça, a divindade que governa a cabeça. Na minha entende como mensageiro do Senhor. Não tem problema nenhum, porque isso aí não vai influenciar no foco, né, da manifestação religiosa, que é, né, o que são os orixás. Então, para os iorubanos, né, que é de onde vem a tradição do culto, os orixás são ancestrais africanos divinizados. O que seria isso? Então, uma pessoa que teve carne e osso, ela viveu, ela passou por experiências humanas e ela divinizou-se, ela transformou-se em um ser divino. E a gente pode fazer, né? Se a gente começar a pensar fora da caixa, a gente começa a fazer vários paralelos.
No shintoísmo, a forma de culto do shintoísmo também se faz dessa forma. Culto aos ancestrais, que foram, né, divinizados, que estão associados também a reinos e elementos da natureza. Aí se você for trazer para o catolicismo, você entra numa vertente mais ou menos parecida, já que o santo católico foi um ser que viveu, passou por experiências carnais. Normalmente ele passou por situações onde ele teve a sua fé contestada e ele abraçou a sua fé independente do seu sofrimento, sua crença, e ele morreu em defesa da sua fé e divinizou-se, passou a qualidade de santo católico. Então, quando a gente começa a estudar com amplitude os movimentos religiosos, a gente vê que a gente tem mais, desculpa, a gente tem mais mais proximidades do que diferenças. Pensei uma coisa ou outra. A gente tem mais proximidade do que diferença, né? Na crença de alguns segmentos religiosos, o homem ele tem a sua origem no barro. Deus pegou o barro, fez um boneco de barro, soprou o boneco de barro, encheu, inflou com a sua alma e deu-lhe a vida, né? Dentro dessa mitologia iorubá acontece algo parecido. Oxalá ele molda ali o boneco do barro da lama que veio de Nanã. Olorum, Olodumare, que é Deus, pega aquele boneco de barro, sopra ali o sopro divino, né, o Emi, e aquele ser ganha vida. Então, quando a gente deixa um pouquinho a ignorância de lado, a gente acaba vendo que temos mais proximidades, coisas que nos aproximam do que coisas que nos afastam. Ou seja, voltando aqui, encarnaram, conviveram entre os homens e ao longo de sua existência terrena conseguiram compreender e controlar alguns elementos e domínios da natureza. Raios, que seria Yansan, plantas, que seria Ossan, alguns associam ao Oxóssi também, porque ele é do reino vegetal. As águas, aí o orixá das águas tem diversas, né? Você tem Oxum, que é das águas, Iemanjá, que é das águas, Nanã, que é das águas, Euá também, que é visto como das águas, pedreiras aí, que entra, né, o Xangô, o rei de Oió, etc. Então, no entendimento deles, os orixás são humanos que se tornaram deuses. Por isso, alguns segmentos tratam cada orixá como um deus diferente. Então, tem alguns segmentos de matriz africana, né, afrodescendente, que tratam de fato como se cada um fosse um deus separado. E, para mim, Eduardo, tá? Eu fico fazendo minhas reflexões quando eu vejo o pessoal falando do politeísmo dentro do candomblé ou das religiões de matriz africana e tal. Eu fico pensando, beleza, politeísmo. Mas você não tem dentro do movimento da forma de culto um Deus supremo? Todos eles são encarados como deuses. Mas você tem um que é acima de todos e que a todos governa e que todos são regidos por aquela lei. É o Ser Supremo. Então, você cultua um Ser Supremo que governa tudo e a todos. Então, na minha visão, mas é a minha visão, né? Para a maioria das correntes umbandistas, porém, para a maioria, porque, como eu falei, cada corrente é uma corrente, cada casa é uma casa, cada um vai se guiar pela sua tradição, pela sua fundamentação doutrinária e pelas suas referências, tanto bibliográficas quanto de personalidades, enfim. Então, para a maioria das correntes umbandistas, porém, o entendimento é outro. Acredito que os orixás são manifestação do Criador Supremo, e não são deuses, mas sim atributos de Deus, ou manifestação de Deus, ou enviados de Deus, ou mensageiros de Deus, como você quiser interpretar. Entende o orixá como uma energia divina que atua no nosso plano material através dos diversos reinos e elementos que o compõem. Abre parênteses. Essa versão está aqui embaixo. Isso aqui é uma visão que é trazida pelo Rubens Saraceni, tá? Que não é compartilhada por todas as vertentes umbandistas. Esses reinos, né, cristalino, mineral, vegetal, ígneo, eólico, telúrico e aquático, está relacionado ao modelo de 7 linhas de Umbanda que é trazido pelo Pai Benedito de Aruanda,
através da mediunidade do Rubens Saraceni. Algumas vertentes afirmam que os orixás que incorporam na Umbanda são os mesmos do Candomblé, porque tem essa rixazinha, né? Ah, o orixá que incorpora na Umbanda não é o mesmo que incorpora no Candomblé, fica essa briga que não leva ninguém a lugar nenhum. Pelo contrário, né? A gente fica brigando, ao invés da gente respeitar a forma do outro de praticar o culto, a gente fica brigando entre a gente, aí a gente já sofre ação externa. E o pessoal que tinha que estar unido fica brigando por algo que não vai influenciar em como o outro vê ou pratica sua manifestação religiosa, a gente está perdido, pô. A gente não consegue criar uma união, né? Uma unidade de luta ou de resistência, eu não gosto desse termo, mas você não consegue criar uma unidade dentro dos praticantes dos cultos que possuem uma matriz africana. Imagine para você, né, argumentar, combater o preconceito alheio. O preconceito começa dentro das próprias religiões de matriz africana, quando fica apontando o dedo para a prática do outro e condenando. Dentro das próprias casas de candomblé, você vai encontrar diferença de rito, diferença de iniciação, diferença de forma de culto, diferença de vestuário. Então, não faz sentido esse tipo de briga entre a gente, tá? Outras afirmam que isso seria impossível, já que nossa matéria não suportaria o impacto energético ao receber uma energia vinda diretamente de Deus. Então você pensa no Deus, todo poder e poder infinito, sabedoria infinita, tudo infinito, e ele pegar aquela energia ali e jogar essa estrutura física, me arrumando, essa estrutura física não comportaria, não suportaria. Para a matéria suportar a nossa constituição espiritual já é difícil, tanto que a matéria ela tem um prazo de validade, você vai envelhecendo e a matéria vai se deteriorando, você não tem como parar isso, pelo menos não nesse plano, né? Não sei em outros planos, mas você não tem como parar isso. É inevitável, né? Envelhecer e morrer. Então essa é uma visão que alguns segmentos, algumas vertentes possuem, né? Compreendendo então, dessa forma, entendendo que a matéria não seria capaz de receber toda essa energia, que os orixás que se manifestam dentro da Umbanda seriam, na realidade, falangeiros dos orixás. Por isso existiriam diversas qualidades, né? Ogum Megê, Ogum Beramá, Ogum Toperinã, Ogum Timbiri, Ogum Sete Espadas. Isso aí não existe no Candomblé, tá? Isso é coisa da Umbanda. Na Candomblé, salvo o melhor juízo, e me corrijam se eu estiver errado, o médium, quando manifestado no orixá, ele nem fala. Não existe essa manifestação verbal, tá? Então isso aqui é uma coisa da Umbanda. Por fim, algumas vertentes dividem os orixás em categorias e graus. Isso aqui eu li no livro do Ademir Barbosa Júnior, chama Teologia de Umbanda, um da capa azul. Aí tem diversos graus, né, dos orixás. Desculpa. Afirmando que os orixás que incorporam na Umbanda seriam de um menor grau energético, que se adapta com uma facilidade aos corpos dos médios e que permitiria assim sua incorporação, né? Então seria um orixá maior, entre aspas, aí vai descendo, diminuindo o grau energético até existir uma manifestação tal de orixá que se aproximaria da nossa ou conseguiria descer seu padrão energético tal qual o nosso, para que pudesse ocorrer esse fenômeno de acoplamento e a mediunidade pudesse se manifestar ostensivamente. Beleza? Seriam então esses os falangeiros dos orixás, que seriam na realidade seres muito evoluídos espiritualmente, que alcançaram um grau de luz tão grande que as leis universais permitem que eles possam trabalhar na falange do orixá com quem tem afinidade. Essa é uma... voltando, né, ao que eu falei um pouquinho antes. Essa é uma visão que você acaba encontrando semelhanças ou proximidade com diversos conceitos religiosos, né, de evolução, ascensão, até o ponto que a sua energia se expanda, ou que você não precise reencarnar, ou que você se torne um mestre ascensionado. Então tem que tirar um pouco
esses dogmas, essas verdades preconcebidas, tem que pensar fora da caixa. Se você não pensar fora da caixa, você aceita qualquer conceito que te empurrarem. Então, quando eu vou estudar um determinado assunto da religião na internet, por exemplo, orixás, aí eu leio um livro, eu tenho alguns livros, né? Eu gosto de ler. Aí eu pego e vou ver assistir os vídeos. Aí eu pego um vídeo do Alexandre Comino, que ele fala uma coisa. Aí ele pega um vídeo do Márcio Caim, que ele fala outra coisa. Aí pega um vídeo do Paulo Dogero, que ele fala uma coisa. Aí eu pego um vídeo do Adérito Simões, que ele fala outra coisa. Aí eu pego um vídeo da Fabiana Carvalho, que fala outra coisa. Por aí vai. Senão eu fico o dia inteiro falando aqui de Renato Chalian, e aí vai. Do Beto Ângelo, e aí vai. Então eu pego diversas visões, explicações sobre o mesmo tema para construir a minha verdade. Então são diversos pontos de vista diferentes, de diversas práticas, vertentes diferentes, para você poder pensar fora da caixa. Porque se você só vê um determinado conteúdo, calma, tá? Calma. Se você só vê um determinado conteúdo, a sua tendência é que toda a sua visão daquele fato social, daquele fato religioso específico, seja direcionada de acordo com a visão que aquele camarada que você só vê os vídeos dele, você só lê livros dele, que ele está produzindo para você. E não quer dizer que ele esteja certo. Agora eu vou dar uma pausa no que eu estou falando. Isso não quer dizer que você vai chegar no seu terreiro, na sua mãe de santo, seu dirigente, vai falar uma coisa para você e você vai sair pesquisando em terreiro e vai botar tá errado. Não confunda as coisas. O conhecimento, ele não deve servir para você afrontar os outros. Ele não deve servir para você afrontar os outros. Pelo contrário. Ele... Tô ajeitando aqui, calma aí. Boa. É assim mesmo. Então ele não deve servir para você... Desculpa. Afrontar os outros. Conhecimento não é para isso. Você não busca conhecimento para isso. Você busca conhecimento para você evoluir, para você desenvolver pensamento crítico, para você entender o porquê das coisas. Para isso que você vai buscar conhecimento, buscar e produzir, né? Porque quando você lê um livro, assiste um vídeo, você faz suas anotações e reflete sobre aquilo que você está ouvindo e anotando, você também está produzindo conhecimento. Então não é para você afrontar. E é por isso que eu falei, não sei se foi no primeiro ou no segundo vídeo, a partir do momento que você entra numa casa e você se defronta com toda aquela ritualística e maneira de cultuar o sagrado, você aceita aquilo que está sendo te passado. Poxa, Eduardo, eu entrei na casa e não concordo com as práticas que o dirigente ele desenvolve. Beleza. Conversa com o dirigente, pede sua licença e sai pela porta da frente. É simples assim, pô. Busca uma casa, busca um templo, busca um centro que se adeque às suas necessidades. Zero trauma, zero estresse. O que não pode é você assistir um vídeo, ler um livro, fazer um curso e chegar na sua casa e querer mudar toda a ritualística porque você acha que está errado. Não. Isso aí é o que não pode acontecer. Existem diversas casas,
de diversas vertentes, de diversas maneiras de você cultuar o sagrado. Com certeza tem uma casa que vai se adequar à sua maneira de enxergar o mundo. Zero traumas nisso aí. Zero traumas. E a pessoa tem que ser madura o suficiente para se retirar, conversar com o dirigente, com o babá, conversar e seguir seu rumo, né? Sair pela porta da frente. Pô. Tem problema nenhum. Conhecimento não é para você escravizar, não é para você afrontar, não é para você humilhar ninguém. Pelo contrário. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente sobe aqui, mais a gente desce. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente se dá conta do tamanho da nossa ignorância. É o normal, é o processo natural. Quanto mais você busca o conhecimento, mais você começa a se dar conta que você não sabe de nada. É meio louco, né? Mas é o que é. O que significa ser filho do orixá? Essa é uma expressão que é muito utilizada, né? Ah, fulano é filho de Ogum, ah, fulano é filho de Oxum, ah, fulano é filho de não sei quem. É uma expressão que é bastante utilizada. Mas o que significa isso? Então, para os iorubanos, para quem? Para os iorubanos. Ser filho do orixá significa que você faz parte daquela árvore genealógica. Então, é de fato uma família. Lembra que eu falei do ancestral divinizado? Então, é de fato ancestralidade. Você faz parte daquilo ali. Entende? Então, você faz parte daquela árvore genealógica, daquele ancestral africano divinizado. Por isso, afirmam tanto que o filho de determinado orixá possui suas características. Ou seja, se for filho de Ogum, vai ser brigão. Já vamos abordar isso aí, tá? Vai ser brigão, vai ser guerreiro, vai ser valente, vai ser teimoso. Se for filho de Ansan, vai ser esquentada, vai ser guerreira, não vai baixar a cabeça para ninguém. Se for filha de Oxum, vai ser emotiva e tal, vai ser ligada à parte de relacionamentos, emoções, beleza, vaidade, etc. Essa interpretação ocorre porque lá na África cada orixá era ligado a uma região ou nação e que os membros daquela nação eram descendentes daquele orixá específico, né? Então aquela região cultua um orixá X, então todo mundo que reside naquela região descende, tem origem, né, na árvore genealógica daquele orixá específico. Então Xangô em Oió. Em Oió, Xangô é rei, o Xangô é o orixá cultuado em Oió. Então todo mundo daquele ambiente ali, da cidade de Oió, descende da linhagem de Xangô. Essa é a visão que eles possuem. Beleza? Voltando aqui no... Falei que ia conversar depois. Isso aqui é muito complicado de característica, porque tem muita gente que usa... Eu não gosto de usar a expressão defeitos, mas oportunidades de melhoria, características marcantes, não sei. Eu não gosto de usar defeitos, mas coisas a melhorar, sei lá. E usa isso, usa o orixá como desculpa. A menina é barraqueira, adora arrumar uma confusão, sai no tapa com os outros, e eu sou assim porque eu sou filho de Ansan. Não, você é assim porque você é mal educado e você não consegue gerir, né, com eficiência suas emoções. Segura a tua onda. O orixá não tem nada a ver com mais falta de educação. Ah, eu sou promíscuo porque eu sou filho de Exu. Eu sou promíscuo, né? Não, calma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem muita gente que usa o orixá para extravasar qualidades que teria vergonha ou pudor de assumir publicamente. Ah, é beberrão porque é cachaceiro porque é filho de Ogum. Não. É porque não consegue se controlar por ocasião do consumo da bebida. Cai podre de bêbado, arruma briga. Tem que se tratar. Não consegue se controlar, tem que se tratar. Não coloque no sagrado a culpa das suas
deficiências, deficiências morais, deficiências sentimentais, deficiências de caráter, etc. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não arrume bode expiatório. Então, na Umbanda tem-se o entendimento que os orixás fazem parte do DNA dos encarnados. Alguns estão na concepção e estarão em todas as suas encarnações, que seriam o orixá ancestre, outros na vida encarnada, determinando como acontecerá a encarnação atual, por qual tipo de provas você irá passar e quais atributos você irá apresentar. O orixá de frente é o que domina a sua encarnação, o orixá adjunto ou juntó, situado à retaguarda, né, da cabeça e relacionado à parte emocional da vida. Assim sendo, as mães e pais de cabeça seriam o orixá de frente e o orixá de adjunto. A pessoa fala, meu pai é minha mãe de cabeça. Então, existe esse conceito, eu acredito que seja um conceito mais ligado à Umbanda do que a outras religiões de matriz africana, que é esse conceito do orixá ancestre, o orixá de frente e o orixá juntó ou adjunto, né? Então, o orixá ancestre é aquele que te acompanha por toda a sua existência, né? Que no candomblé seria o orixá que o iniciado lá, ele é raspado, né? Que é o que é plantado. Então, durante as suas diversas e sucessivas encarnações, o teu ancestre nunca muda, é sempre aquele ali, não muda. De acordo com as suas sucessivas encarnações e experiências que você vai ter que passar, o orixá de frente e o orixá adjunto, eles vão se alterar. Como assim? Na última encarnação eu era muito impaciente e eu preciso trabalhar um pouco mais a calma, o amor, a paciência. Então vai vir um orixá de frente que você consiga desenvolver, trabalhar, passar por situações, provações, onde você desenvolva o amor, onde você desenvolva a compreensão, onde você desenvolva a paciência. E o adjunto, né, que é o orixá de frente, o orixá adjunto, o ancestre. O adjunto ele seria o equilibrador do orixá da frente, né? Dentro de uma visão do Rubens Saraceni, que ele traz os pares energéticos né, dentro das 7 linhas de Umbanda, você tem a segunda linha de Umbanda dele, que é a linha do amor, que tem como regentes aí Oxum e Oxumaré. Oxum seria o orixá que irradia o amor na visão do Rubens Saraceni, tá? E da forma como é praticada lá. E o Oxumaré seria aquele que trabalha nos desequilíbrios afetivos, nos desequilíbrios do amor. Então seria mais ou menos essa visão, beleza? Para ficar simplificado. Aqui, deixa eu mover a tela. Essa seria uma visão geral, né? A pineal ali que a gente tratou lá naquele módulo lá falando sobre o espiritismo, né? Então essa seria mais ou menos a divisão, certo? E aqui na esquerda tem essa situação que eu comentei com vocês sobre a mudança de orixá de frente e orixá de junto. Então na encarnação 1, ele teria ali, dependendo da vertente, um orixá de frente, Ogum e Nanã. E na outra encarnação 2, ali o marronzinho e o amarelo, seria o Xangô e a Yansan, ou Xangô e a Oxum, dependendo de como, né? Dependendo da vertente. Vai ter vertente que vai cultuar a Yansan em amarelo, vai ter vertente que vai cultuar a Yansan em vermelho. Então, vai variar nisso aí. Beleza? Então, aqui dá para ter mais ou menos uma ideia disso que eu comentei com vocês. Note aqui no centro da cabeça do indivíduo, saindo lá da glândula pineal, está situado, né, o que é conhecido aí como o ori, né? Diretamente ligado ao orixá ancestral, diretamente ligado à glândula pineal, que a gente viu lá naquela módulo do espiritismo, que seria o órgão pelo qual os espíritos se conectariam mediunicamente para manifestar, através de perispírito,
para manifestar as suas comunicações. Beleza? Mas como que é dado esse pai e mãe de cabeça, né? Esse é um assunto também... Ah, Eduardo, todo assunto você fala que é polêmico. Qual assunto que não é polêmico? Todos são polêmicos. Desde a anunciação, quem anunciou, quem criou, tudo é polêmico, tá? Acostumem-se. Muito se pergunta sobre o assunto, e é a dúvida mais frequente entre os que estão iniciando na religião. O escritor Alexandre Comino, vou citar muito Alexandre Comino, porque eu consumo muito material do Alexandre Comino, e ele está produzindo muita coisa, livro, curso, vídeo, e apesar de não concordar com algumas coisas, mas é um posicionamento meu, porém o conjunto da obra é muito válido de ser lido, de ser trabalhado, né? Ele escreve muito bem e os livros dele são muito bem elaborados, tá? Ele tem uma visão interessante sobre o assunto. Ele diz que somos filhos de todos os orixás. Isso aí é uma coisa que é meio óbvia, né? Se Deus ele rege tudo e se os orixás eles vêm de Deus, naturalmente a energia de todos eles em algum momento da sua existência vai te afetar de alguma forma, né? Diz ele que somos filhos de todos os orixás, já que eles são a manifestação de Deus em nossa vida e manifestam-se durante todo o tempo todo, já que essa é a natureza de Deus. Bem simples, autoexplicativo isso aí. Diversos são os métodos para determinar os pais e mães de cabeça. Gera muita dúvida, gera muita discórdia e é normal. Como eu bato sempre, unidade, diversidade, respeito. Unidade, diversidade, respeito. O mais conhecido dos métodos é o jogo de búzios, né? Ou também conhecido como Merim de Logum, onde o pai de santo, né? Ou Babalaú, que é o sacerdote de Ifá, ele faz a consulta aos orixás por meio dos búzios. Existem casos onde o guia-chefe, através de sua intuição e mentalização, dá aos pais e mães de cabeça, e outras onde é feito o cálculo através do Odu, né? O caminho da vida pela data de nascimento. Tem um vídeo do Alexandre Comino que eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que é dele. Que ele conta que na casa dele existe também um processo de auto-identificação com aquele orixá. Você vai analisando todas as características comportamentais e sentimentais daquele indivíduo específico, aquele filho de santo específico, né, para estudar e associar, e ao mesmo tempo o filho vai criando uma conexão, fazendo uma autoanálise, gerando assim um processo de autoidentificação, né? Ele descobre esse filho de. Então esse é um método aqui, se você jogar na internet vocês vão achar muito fácil, um método de obtenção de pai pela data de nascimento. Só que o exemplo está aí, né? Vocês darem uma olhada. Só que também é complicado porque... Deixa eu passar logo aqui que vocês vão entender o porquê. Aqui está mostrando como é, né? O resultado, as somas e tal. Aí, qual de frente, qual de direita, qual de esquerda. Nem todo mundo adota essa sistemática aqui, tá? Esse aqui é o problema. Vou mover a tela de novo. A cá. Esse aqui é o problema. Por que é o problema, Eduardo? Olha a tabela aí. São os Odus à esquerda e os orixás correspondentes à direita. Então, no primeiro Odu, a gente já encontra problema. Por quê? Porque o Exu, orixá, ele, dentro da religião, da visão umbandista, ele não é feito, encarado como pai e mãe de cabeça. Então já é um problema. No 2 já temos problema também. Porque Ibeji não é encarado também como pai de cabeça, ou mãe de cabeça, como você queira chamar. No terceiro também tem um problema. Porque o San também não é Egum. Tá entendendo? Então é muito complicado porque tem a série de orixás aí que
a Umbanda não cultua, não presta culto. Então essa tabela serviria, esse método serviria para algumas vertentes, mas não para todas. Beleza? Logunedé não é cultuado em grande parte dos terreiros umbandistas, Ifá não é cultuado, Oxaguian não é cultuado como Oxaguian, e sim como Oxalá, né? É o Obatalá. Não tem essa divisão de Oxaguian e Oxalufã. Olocum também não é cultuado. Beleza? Acho que deu para ficar bem explicado isso aí. E assim surgiria a coroa mediúnica do médium, que alguns também chamam de Eledá, alguns, né? Que o Xangô seria o ancestre, seria o orixá que não muda durante todas as existências, e que seria o orixá que é descoberto através do Merim de Logum, o jogo de búzios, e os outros orixás da coroa são aqueles que variam, né, de acordo com cada encarnação. Lembrando que isso é uma visão de algumas vertentes, não de todas, não é unanimidade, é usado por algumas casas, outras não. Algumas ainda fazem, né, o jogo de Obi, ou de Orobô, ou de, sei lá, Opelê, enfim. Cada casa tem o seu método de interpretar e de determinar quem seriam os pais e mães de cabeça daquele filho específico. Tem casos, inclusive, que agora eu não me lembro se foi no livro Umbanda do século XX, na coleção aquela do Paulo Newton, ou se foi na primeira versão do Iniciação à Umbanda do Ronaldo Linares que eu li, que eles dividem os orixás, ele, né? Um dos dois, eu não lembro agora de cabeça qual foi o livro, porque o livro não está comigo, está na minha casa lá no Rio de Janeiro. Eu não lembro se foi um ou outro, que ele divide em meses, né? Mês tal é o orixá tal, janeiro é orixá tal, fevereiro é orixá tal, março é orixá tal. E aí o dirigente, ou babau, ele vê o mês que a pessoa nasceu e através do mês que a pessoa nasceu, determina qual que é o orixá de cabeça daquela pessoa, que é outra forma também de determinar. Então também nesse quesito, a gente não tem unanimidade dentro do movimento religioso, o que não tem problema. Unidade, diversidade, respeito. E o sincretismo? O que é o sincretismo religioso? Tanto o pessoal fala. Então, como vimos nas aulas anteriores, nos módulos anteriores, os negros escravizados trazidos da África não tinham liberdade para cultuar suas divindades, né? Tudo que era do negro era associado a algo primitivo, a algo atrasado, muitas das vezes era demonizado, então tinha essa necessidade de evangelizar os negros escravizados, então a forma de culto deles também sofria ataques, diretos e indiretos. Os donos de escravos reservaram um tempo durante a semana para converter os negros à fé cristã. Lembrando que a igreja nessa época ela tinha uma força muito grande, tá? Desta forma, os escravizados passaram a conhecer a história dos santos católicos e identificaram neles qualidades que se aproximavam das divindades que eles cultuavam na Mãe África. Dessa forma, para fugir da perseguição dos seus senhores, os negros começaram a cultuar nos santos católicos suas divindades. Então, apesar do escravizador achar que o escravizado era primitivo, era bárbaro, era burro, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E dentro da sua sabedoria empírica, eles começam a visualizar os comportamentos e a tentar criar um método de cultuar secretamente suas entidades sem que eles, né, sofressem retaliações ou perseguições dos seus escravizadores. Então essas imagens eram preparadas pelos negros para poder servir de culto, que depositavam dentro delas elementos que correspondiam ao axé, à energia dos orixás. Então, dentro desse culto, né, afro-brasileiro,
a natureza, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal é muito forte e tem uma presença muito marcante. Então eles pegavam, né, o Okutá, e não é Otá, se eu botei Otá e tá errado. Okutá, que seria a pedra, uma pedra consagrada, uma pedra sagrada, banhavam essa pedra em ervas ou misturavam com ervas maceradas e eles enfiavam dentro da imagem, né, por baixo do forro da imagem, depois tapavam a imagem de novo com gesso ou com algo ali que aquele material ficasse escondido dentro da imagem e eles cultuavam a energia do orixá que estava dentro daquela imagem. Aí o escravizador, achando que eles estão rezando para santo X, mas na cabeça, no seu interior, eles estavam produzindo, gerando energia, se conectando às suas divindades. Esse costume de depositar o axé dentro da imagem foi observado e copiado por alguns mal intencionados, que começaram a usar essa prática para realizar o contrabando de ouro e diamante. Dessa prática surge a expressão santo do pau oco. Então, alguns, né, contrabandistas, pessoas mal intencionadas, né, vendo, identificando essa prática dos negros em depositar o seu sagrado dentro do santo, já, opa, eu posso utilizar isso para tirar um proveito, né, para ser malandro. Então começou a depositar, como fala aqui, ouro, diamante, riquezas, enfim, e começaram a roubar, a contrabandear, acredito eu, principalmente para fugir dos tributos, né, da coroa. O homem branco achava estranho as danças e batuques, mas como os negros estavam cultuando santos da Igreja Católica, eles permitiam se interferir. Então, estão vendo toda aquela batucada ali, aquela prática, mas está o santo católico lá, falou, ó, deixa, estão cultuando santo X, é melhor do que tá, né? Então assim eles foram ludibriados. Aí surge o seguinte questionamento: orixá e santo católico são a mesma coisa? Não, não são. Esse foi um mecanismo, uma forma de driblar a fiscalização dos senhores, né, para poder praticar de forma livre o seu culto, livre o seu culto. O que acontece é uma associação das características. Por exemplo, Ogum é o senhor do aço, da guerra, né, e ele possui uma espada na mão, escudo e tal. Então ele é sincretizado com São Jorge, que é o santo guerreiro, que tem a espada, que tem a armadura, que vence a demanda, que mata o dragão. Então é feita essa associação do santo católico orixá. Opa, esse santo aqui é o santo do ferro, da guerra, tal. Pô, tem um orixá que aí faz-se associação. Entretanto, como não existe unanimidade, em alguns estados da federação, o sincretismo é realizado de maneira diferente. Por exemplo, na Bahia, Ogum é associado a São Sebastião, né? Então existe outro sincretismo. Aí você vai chegar lá na Bahia, lá, vai bater cabeça para São Jorge, fala, Ogum, meu pai. Ele, não, calma, isso aí não é Ogum, não. Ogum tá lá. Aí vai começar aquele, não. Calma, bebê, calma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Unidade, diversidade, respeito. Unidade, diversidade e respeito. Mas se não são a mesma coisa e não existe mais motivo para esconder a sua fé, porque agora o Estado é laico e você pode praticar a fé que você se afinizar, por que ainda existem nos terreiros essa associação? Diversas são as explicações, entre elas, respeito à raiz. O indivíduo que não conhece seu passado e apaga o seu passado, ele tende a repetir os erros do passado. Então o passado ele fica exposto ali, para que você nunca esqueça o que você passou. Respeito à raiz, respeito à ancestralidade, vertente do terreiro mais ligado ao catolicismo, lembrando que
nem todo terreiro cultua as mesmas coisas da mesma forma, na mesma intensidade. Então vai ter um terreiro que tem uma vertente mais espírita, vai ter um terreiro que tem uma vertente mais africanista, vai ter um terreiro que vai ter uma vertente mais católica, e não tem problema nenhum nisso. Unidade, diversidade, respeito. Porém, a principal é a facilidade em estabelecer uma conexão visual mental com os orixás, principalmente para aquele que está entrando na religião agora, se iniciando agora. A energia, a pessoa não tem como entender, raciocinar. A partir do momento que ela vê a imagem lá da Santa Bárbara, aí vê aquela santa com uma espada, aí você fala que essa é uma santa guerreira, que é uma santa que, né, a pessoa já começa a associar as características, já cria uma imagem, plasma uma imagem aqui mentalmente e consegue se conectar com o sagrado. Porém, tem que se entender que santo católico é santo católico, orixá é orixá. Ah, eu posso cultuar o orixá e o santo católico? Não tem problema nenhum. A Umbanda não tem esse tipo de problema. Não tem esse tipo de problema dentro do movimento umbandista. Eu posso ser umbandista e cultuar Vishnu? Não tem problema nenhum. Agora, eu não posso querer trazer a doutrina hinduísta, budista e querer impor dogmas e hermenêutica do hinduísmo dentro da Umbanda. A Umbanda tem práticas próprias. E tem o foco, que eu sempre falo, que é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Beleza? Show de bola. Diversas são as explicações, entre elas já foi dito. É muito difícil explicar o que é orixá para quem nunca pisou em terreiro. Porém, quando a pessoa vê a imagem do santo, o que eu falei, e compreende nas características daquele santo a energia do orixá, a conexão é automática. Temos que compreender que santo e orixá não são a mesma coisa, não são a mesma coisa. Oxalá não é Jesus, não são a mesma coisa. O sincretismo, essa associação é muito positiva para a Umbanda, mas não é essencial. Eu posso ter uma casa sem imagem católica? Posso. Eu posso ter uma casa sem culto a santo? Posso. Eu posso ter uma casa que eu não faço orações católicas? Posso. Qual que é o foco? Qual que é o objetivo? Manifestação do Espírito para a prática da caridade. Sincretismo, essa associação é muito positiva para a Umbanda, mas não é essencial. Prova disto é que existem terreiros que possuem imagens católicas, outros possuem imagem dos orixás, alguns não possuem imagem nenhuma, algumas é só um desenho, ou um triângulo, ou... O Gongá não é unanimidade, não existe uma padronização gongalística que determina o que tem que ter no Gongá, não. Cada caso é uma casa, cada realidade é uma realidade. Não existe problema nisso, já que temos, de novo, unidade e diversidade, respeito. E a diversidade umbandista permite isso. Enquanto o norte da casa for a manifestação do espírito para a prática da caridade, ela estará indo no rumo certo. Posso cultuar o orixá sem fazer parte de terreiro? Se a gente entende que existe um Deus, que ele é supremo, que ele é único, que ele é universal, que ele é ilimitado em saberes, em poderes, em atuação, você não consegue mensurar, e que os orixás são a manifestação dele na Terra. Não tem como você conceber que o orixá ele é propriedade de uma vertente religiosa. Tá cultuando esse orixá não é da Umbanda, mas quem disse que é do outro? O orixá não tem dono. Ou não? O orixá é orixá. Como manifestação divina, ele se manifesta na vida do indivíduo
o tempo todo, durante todo o tempo, inclusive fora do terreiro. Ou não? Orixás não são propriedade de nenhuma religião. Então, eu não preciso ser iniciado ou fazer parte de algum terreiro para cultuar algum deles. Ah, Eduardo, eu gosto muito de Ogum, eu estudo a história de Ogum, eu conheço as lendas, eu quero cultuar Ogum. Ok, você pode cultuar, pode fazer suas orações, pode acender suas velas. Isso é culto. Se tiver alguém que te ensine a preparar algo ritual, né? Uma oferenda, um prato, e você quiser ofertar, acender sua vela, colocar uma cerveja branca e rezar, você não precisa estar no terreiro para isso. Você não precisa estar no terreiro para isso. Essa é a minha visão, tá? Não quero impor para ninguém, mas eu não consigo conceber que você pega o orixá, que é a manifestação de Deus no plano terrestre, você coloca dentro de uma caixinha e fala, ó, ele tá aqui dentro. Se você não entrar, você não pode cultuar. Porra, mano, não me desce, tá? Mas é uma visão minha. O orixá o orixá que mais simboliza isso é Iemanjá. É um exemplo claríssimo, né? Que simboliza isso é Iemanjá, que no final de cada ano é cultuada por milhares de pessoas que fazem parte de algum terreiro e ou simpatizante. Então você vai lá, o pessoal tá cultuando Iemanjá, como? Entra no mar, toma um banho, pula 7 ondinhas, bota a rosa branca dentro da água, tá prestando culto, sem ser iniciado, sem fazer parte de terreiro nenhum. Eu não consigo conceber, essa é a visão de Eduardo, tá? Pause para a opinião. Eu não consigo conceber que você não é iniciado, tá? Você não faz parte de nenhum terreiro, não fez nenhuma obrigação, não tem nenhuma guia, mas você é muito simpatizante de Iemanjá. E você é uma pessoa que é muito fervorosa, e você reza bastante, e você vai no mar lá, você conversa, entra em conexão com o mar, né, com a Calunga Grande, e você leva as suas rosas lá em forma de oferenda, ou você acende uma vela ali na faixa de areia, e você faz seus pedidos. Se ela escutar e você tiver merecimento, eu não acredito que ela vai chegar, não, você não é um iniciado, então eu não consigo conceber as coisas dessa forma. Se eu pensar assim, eu vou estar restringindo a religião a determinado grupo social e não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Lembra lá no outro módulo lá que eu falei do seriado lá do Vikings, que o Ragnar ele quer ser batizado porque ele quer encontrar um amigo dele que está no céu. Aí o padre fala para ele, você quem disse que vai para o céu? Você vai para o inferno. Aí ele falou o quê? Padre, não é você que determina isso. Não é o líder religioso que vai determinar se o orixá vai te ajudar ou não, se o guia, o mentor espiritual vai te ajudar ou não. Não é, esqueçam isso. O pai de santo, o dirigente, ele não é um super-herói, ele não tem superpoderes, ele não sabe tudo. Todos nós somos em um determinado nível limitados. Desculpa. Então, se a gente não consegue entender, compreender com plenitude toda a nossa existência e característica, a gente não consegue nem nos controlar emocionalmente, fisicamente, emocionalmente, culturalmente, todos os entes que você puder pensar, como é que você vai controlar uma energia, uma força que vem de Deus e falar que você não pode cultuar porque ela é de determinado segmento religioso? Eu sempre falo, tem que pensar fora da caixa. Tem que pensar fora da caixa. Não é desrespeitar tradições, interpretações, né? Só que
tem coisas que realmente devem nos levar a uma reflexão profunda. O importante nesse assunto é lembrar que jamais devo oferendar alguma divindade desejando mal ou trabalhando na interferência do livre-arbítrio do outro. Ah, vou fazer um trabalho para não sei o que, vou derrubar não sei quem. Desculpa. Não, isso aí não. Dentro de uma visão umbandista, tá? Da maioria dos umbandistas, creio eu, tá errado. É isso aí o que não pode acontecer. Então, os principais orixás cultuados na Umbanda, os mais cultuados, né? Então, Oxalá, que é o primeiro, né? O criador do ser humano, da sua constituição física, né? Era para ser o criador do mundo, mas tem aquela lenda lá no vinho de palma, e quem acabou criando o mundo foi o Dúdua, né? Procura na internet aí que tá lá. Então, o orixá maior, responsável pela criação do homem e é considerado o governador do mundo. Por ter criado segundo as leis os seres humanos, é considerado o pai de todas as cabeças. Nos cultos de nação possui duas qualidades, aquilo que eu falei, né? O Guian e o Lufan, eles não são cultuados separados dentro da Umbanda. O Oxalá ou o Obatalá concentra, ou o Orixalá concentra dentro dele as duas visões, né? Tanto o Oxalá velho quanto o Oxalá novo. Representa a sabedoria, a serenidade, a pureza do branco, por isso que é considerado um orixá funfun, são orixá do branco, o respeito e a fé. Na literatura do Rubens Saraceni, não é uma unanimidade, é o Senhor que gera e irradia de si a fé, está ligado ao reino cristalino. Esse aqui é o Oxalá, deixa eu mover a tela. Isso aqui também é só para título de conhecimento, tá? Porque não é uma unanimidade dentro do movimento umbandista. Nem todos utilizam, associam chakras, nem todos utilizam essas essências e tal. Então, dentro do sincretismo, sua comemoração, na maioria dos cultos umbandistas, é 25 de dezembro, já que ele é sincretizado com Jesus. A sua comida comida branca, né? Canjica branca, arroz doce, frutas brancas, né? Melão, pêssego. A sua cor é o branco, inclusive de suas vestes e de suas guias ritualísticas. A sua erva mais conhecida dentro da Umbanda, tem várias, né? Quando a gente começar a passar o conteúdo de ervas, a gente vai ver diversas. Então, a mais conhecida é o bolo, também chamado de tapete de Oxalá. Flores de cor branca, o seu símbolo é o Opachorô, esse cajado que ele está segurando aí. Sincretismo já falei, a sua saudação aí é o Epababá, ou Saravá Oxalá. Iemanjá, ou Iemoja, é considerada a mãe dos orixás, senhora das águas, protetora dos pescadores e jangadeiros. Ela está relacionada a isso dentro da vertente do Rubens Saraceni. A geração, dentro das 7 linhas, e uma geração no sentido de concepção, num sentido geral, está ligada à gênese humana. Conhecido como mãe d'água, tem seu culto original nas águas doces, passando a ser associada às águas salgadas quando seu culto foi trazido para o Brasil. Então, no ambiente africano, ela era cultuada nos rios. Então, ela começou a ser cultuada no mar aqui por causa da diáspora, né? Os navios e todo aquele mar que cercavam ali o navio, né? Por onde eles se deslocavam até chegar aqui à costa do Brasil. Então, acabou-se, durante esse deslocamento, sendo feita essa associação que perdura até os dias de hoje, né? Ah, posso cultuar Iemanjá em água doce? Pode, porque a origem do culto dela é na água doce. Alguns acreditam que tal fato possa ter ocorrido por ocasião do transporte de negros escravizados que eram trazidos dentro dos barcos para este continente e rogavam durante a difícil viagem a Iemanjá por suas vidas. Por muitos negros morrerem durante a viagem e seus corpos serem atirados ao mar, seu domínio também é conhecido como Calunga Grande, né? Ou o Grande Cemitério. Segundo as lendas, curou o Ori de Oxalá e passou a ser considerada a mãe de todas as cabeças. Deixa eu passar para cá. Move de tela, né? Vou botar aqui no meio aqui que fica mais fácil. Pronto. Bebida. Como eu já falei aqui, eu vou passar porque isso aqui é só para fins de conhecimento.
Todos esses conceitos aqui, bebida, cor ritualística, ervas, são conceitos gerais, mas que nem todas as vertentes elas adotam, tá? Ogum, nas lendas, ele é o filho de Iemanjá, irmão de Exu, simboliza a aplicação da lei. Xangô é a lei, Ogum seria a aplicação da lei, tá? Dentro de uma visão de alguns segmentos. É vigilante, marcial, atento e responsável pela luta contra as demandas e energias negativas. É o senhor das demandas que nos são enviadas. É o senhor dos caminhos, padroeiro daqueles que manejam ferramentas, pois é o orixá da forja. Ogum é a força que ordena tudo e a todos, é o sinônimo da lei, porque tanto aplica a lei quanto ordena a evolução dos seres, encaminhando cada um na direção que deva tomar. É uma visão geral. Ogum também, de acordo com algumas lendas, foi quem ensinou Oxóssi a caçar, então ele também poderia ser cultuado dentro do reino vegetal, beleza? Essa imagem é uma representação de Ogum. Nesse caso ele está sendo representado na cor azul, alguns representam Ogum na cor vermelha. O seu dia de comemoração lá é 20/1, que é na Bahia, né, associado ao sincretismo de São Sebastião, e 23/4, que é dia de São Jorge, associado no sincretismo acho que da maioria dos terreiros umbandistas, né? As outras características são essas que vocês estão vendo aí: ervas, cor, essência. Sincretismo, como eu falei, é São Jorge, São Sebastião na Bahia. Saudações aí, você tem o Jesse Jesse, que o pessoal chama, acho que o pessoal mais antigo que saudava ele assim, né? Inclusive eu vejo muito ponto do Tião Casimiro que ele sauda dessa forma, né? Jesse Jesse, Patacori Ogum, é uma saudação do orixá. Oxóssi, nas lendas ele é filho de Iemanjá, irmão de Ogum e de Exu, é o rei de Queto, senhor da caça, da fartura e do conhecimento. Ele é ligado aos vegetais. Algumas vertentes da Umbanda não cultuam a Ossanho, então delegam ao Oxóssi o reino vegetal e o domínio das ervas, né? Ele é o caçador, o Odé, caça os espíritos perdidos para trazê-los para a luz. É o regente da linha dos caboclos e seu culto acabou se difundindo, né? Ou associado ao orixá Ossanho, aquilo que eu falei, que é o senhor das folhas. Representa a sabedoria e o conhecimento com o qual irradia constantemente a humanidade. Na vertente do Rubens Saraceni, ele faz parte da terceira linha, que é a linha do conhecimento, e o seu reino é o vegetal. Então, bebidas, essa daí, como já falei, não é unanimidade. Só data de comemoração vai variar de acordo com região sudeste, nordeste, Bahia ali e tal. Inverte com algum aqui, né? Tratar sincretismo, igual do Ogum, lá, inverte também, né? De acordo com o estado. O seu símbolo é o Ofá, que é esse arco e flecha que está na mão dele. E a sua saudação é o Okearô, ou Oke Oxóssi, Salve Oxóssi, Saragó Oxóssi, depende aí do gosto do freguês. Xangô é o orixá da justiça, né? Teria sido um grande rei da região de Oió. Na mitologia, ele é o filho de Oxalá e Iemanjá, representa a decisão, a concretização, a vontade, a iniciativa e, sobretudo, a justiça, que jamais deve ser confundida com a vingança. Está ligado também à vida, à paixão, à virilidade. E seu machado ele tem 2 lâminas, porque para simbolizar que as 2 versões devem ser pesadas. A justiça tem 2 lados, ela não pende para nenhum lugar, certo? Então a bebida mais comum aí é a cerveja preta, o Xangô, esse daí que vocês estão vendo. Comemoração varia muito também, porque vai depender do sincretismo. Xangô ele é sincretizado com São Jerônimo, com São José, com algumas vertentes com São Francisco, com, nossa, infinitas representações sincréticas. A cor do seu fio de contas, ou cor simbólica, vai variar de acordo com a vertente também. Em algumas é o marrom, em outras é o vermelho e branco. Sincretismo aí é São Batista, São Jerônimo, São José, entre outros. Símbolos, né? O Oxê, que é o machado ali com os 2 gumes, ou a balança, simbolizando de fato a justiça. E a saudação aí é o Caô Cabecilha, salve majestade.
né? Algumas pessoas interpretam dessa forma. Inhansã, orixá guerreira, senhora dos ventos, das tempestades, dos trovões e também dos espíritos desencarnados, conduzindo-nos para outros planos. Uma de suas funções espirituais é trabalhar a consciência dos desencarnados que estão à margem da lei para depois encaminhá-los para a evolução. Na literatura de Rubens Saraceni, ela faz par vibratório na linha da lei ao lado do orixá Ogum. Nas lendas, na mitologia em geral, ela está muito mais próxima de Xangô, né? Ela foi uma de suas esposas e durante as lendas ela está sempre mais próxima de Xangô do que de Ogum. Apesar dela também, né, nas lendas ter se envolvido com Ogum, ter ido para a guerra com Ogum, etc. Essa daí é uma representação da Yansan. Algumas vertentes cultuam ela no vermelho, outras no amarelo. Não sei se cultuam de outra cor, mas acho que essas são as mais normais. A sua comemoração dia 4 de dezembro. Cor aí já falei, o vermelho ou amarelo. Essência, erva, flores, símbolos, né? O raio, a espada ali na mão dela ali e o Eruexim, que é aquele espanta-moscas ali na mão dela. Sincretismo normal é o Santa Bárbara, normal que eu falo é o mais comum, né? E a saudação aí é o Eparrei, Eparrei Yansan, Saravá Yansan, Salve Yansan. O que vier de coração eles estão agradecendo, beleza? Oxum é o orixá da feminilidade, da fertilidade, ligado ao rio do mesmo nome, em Oxobô, Ijexá, na Nigéria. Senhora das águas doces, dos rios, da cachoeira, senhora da riqueza e de tudo que é relacionado ao universo feminino. Euá também é muito ligado a essa parte da feminilidade, da beleza, do culto ao que é belo. Tá? O orixá do amor favorece a riqueza espiritual e material, além de estimular sentimentos como amor, fraternidade e união. Segundo as lendas, é ela quem formula as perguntas respondidas por Exu no jogo de búzios. Existe uma lenda aí também que ela enganou aí Exu e Orúmila, né, para poder ter também a voz dentro do jogo de búzios, né? Por essa razão, os filhos dessa orixá são sempre associados à facilidade de comunicação, pessoas eloquentes. Essa é Oxum, representada no amarelo. Na Umbanda do Rubens Saraceni, se eu não me engano, posso estar errado, se eu tiver, pode botar embaixo. Ela é cultuada no rosa. E existe algumas casas ainda que ela é cultuada no azul claro, tá? Comemoração dia 8 de dezembro, outras comemoram dia 12 de outubro, né? 8 de dezembro é sincretizado com Nossa Senhora da Conceição e o 12 de outubro com Nossa Senhora Aparecida. Comidas aí é banana frita, quindim, muqueca, molocum, varia também de acordo com cada tradição e com cada casa, tá? Aí que eu falei a cor amarelo, azul ou rosa na vertente do Rubens. Ervas, flores, isso aí vai variar muito de acordo com a vertente religiosa. Símbolo, o coração, cachoeira e o ABB, que é aquele espelho que ela se olha ali, né? Que também, Iemanjá também tem um ABB também. E o sincretismo aí, o mais comum. Se existem outras formas eu realmente desconheço, não vou falar que sei o que eu não sei. Nossa Senhora Conceição e Nossa Senhora Aparecida, desculpa mais uma vez. E a saudação aí é o Ora Ieieu, Ora Ieieu, ou Saravá Mamãe Oxum, Salve Mamãe Oxum, sua bênção Mamãe Oxum. Vindo do coração, acho que é o que vale. Nanã, Nanamburuque, algumas vertentes chamam de Nanamburucum. Senhora da Vida, a mais velha dos orixás. Ela concedeu a lama primordial de onde foram criados os corpos por Oxalá. E é a Senhora da Morte, já que a matéria ela se dissolve, né? Volta para a Terra, né? A Terra que é do filho dela também, que é de Obaluaê. Então ela está relacionada a isso aí, ao desenlace também do perispírito do espírito, de acordo com algumas vertentes. É associada às águas paradas, né? E lamas pantanosas. Rege sobre a maturidade
e seu campo preferencial de atuação é o racional dos seres humanos. Atua nos desequilíbrios emocionais, transmutando-os e preparando o ser para as novas experiências. Então ela trabalha nessa área da transmutação, transmutação de posturas, de pensamentos, de sentimentos, etc. E a sua cor roxa, ela é, para quem conhece um pouquinho dos mestres ascensionados, é a cor também do mestre Saint-Germain, que é justamente associado a essa parte de transmutação, né? Essa daí é a Nanã, que é a mais velha dos orixás, Saluba, comemorado no dia 26 de julho, que é o dia de Santana. Comida: feijão preto com purê de batata doce e o mungunzá, a cor roxo ou lilás. O símbolo é o ibiri, que é esse que está na mão dela ali no desenho. Sincretismo: Nossa Senhora de Santana, acredito que seja o mais conhecido. E a sua saudação aí é o Salubananã. Omulu ou Baluaê, que aí vai variar de acordo com o culto. Tem cultos que Obaluaê e Omulu são cultuados numa figura só. Tem cultos que eles são cultuados separados, né? O orixá responsável pelas passagens do plano físico para o plano espiritual é o responsável pela saúde, pela doença. Existia antigamente muito medo, muito receio no culto desse orixá, porque ele era conhecido como orixá da varíola. Então o pessoal fala, o orixá da doença, não pode cultuar porque vai atrair doença, mas é justamente o contrário. Ele traz a cura das doenças, né? Ele rege sobre a cura das doenças. E por isso também que no seu sincretismo ele é associado aí a São Roque ou a São Lázaro, né? Tem o corpo coberto de palhas da costa, porque em algumas lendas conta que ele tem algumas marcas de doença, né, de varíola. E ele usa aquela palha por vergonha para esconder as marcas que ele possui no corpo. Em outras visões, em outras interpretações, é porque a constituição dele é muito luminosa, possui um brilho muito forte e aquela palha ali neutraliza a luz que ele emite, impedindo que os outros fiquem cegos. Em linhas gerais, né, em algumas interpretações, Omulu seria o mais jovem e o Baluaê é a versão mais velha, igual o Oxalá, né? Guian e Lufan. Em algumas versões, assim que é interpretado. É o guardião das almas e a sua energia rege no cemitério, que é a calunga pequena. Lembra da Iemanjá, que é a calunga grande, o cemitério grande? Ele rege na calunga pequena, que seria o cemitério. Toda vez que você escutar alguém dentro do terreiro ou uma entidade falando que você tem que acender uma vela lá na calunga pequena, no cemitério. Diz que no desencarne ele seria a divindade responsável em desligar o perispírito do corpo carnal, associado a todo aquele processo lá de transmutação da sua mãe, né, Orixá Nanã. Esse bonitão aí é o Obaluaê. Beleza? Bebida varia. A comida: feijão preto ou deburu, alguns chamam de doburu, que seria a pipoca, aquela pipoca de Obaluaê, né? Que alguns estouram no dendê, outros estouram aí na areia de praia, depende da vertente e a forma como cada um pratica a sua umbanda. Desculpa. Símbolo aí: cruz, cruzeiro, elementos ligados ao cemitério em geral, e o xaxará, que é aquele que está na sua mão, à minha direita aqui da tela. Sincretismo, como eu falei, São Roque e São Lázaro. E a saudação é Atotô, Atotô Baluaê, Atotô meu velho, que seria um pedido de silêncio, algo nesse sentido aí. Exu. Exu. Mais controversa e difícil compreensão na Umbanda, porque ele foi muito demonizado pela Igreja Católica. E ele foi tão demonizado, mas tão demonizado pela Igreja Católica, que tem praticante de religião de matriz africana que realmente incorporou essa qualidade nele e acha que ele pode usar a energia dele, a qualidade dele para fazer o mal para os outros.
Grande parte dessa confusão foi feita pelos segmentos cristãos que, por preconceito e falta de entendimento, transformaram essa divindade em figura demoníaca. Na mitologia, Exu é o mensageiro dos orixás, responsável pela guarda e vigia das passagens e caminhos. Na literatura de Rubens Saraceni, ele é o mistério do vazio absoluto, o primeiro orixá criado e o primeiro a ser oferendado. Na Umbanda não é comum o culto do orixá Exu, mas sim dos seus falangeiros, né, que são Exu e Pombagira, que atuam como sentinelas e guardiões da religião, né? O próprio significado do nome seria esfera, né? Já para simbolizar que ele não tem lados, ele não toma partidos, e por isso que se confunde muito o conceito de Exu da amoralidade. Ele é immoral, ele é immoral não, ele é amoral. Então ele faz tanto trabalho para o bem quanto trabalho para... Não é assim que funciona, né? O pessoal, infelizmente, é um orixá que ele necessita um pouco de mais estudo, porque ele foi... são anos de trabalho psicológico e em cima dessa manifestação específica para demonizar todo um sistema de crença religioso. Muito complicado, tá? Exu não é o diabo. Nunca foi, nunca será. Então a sua bebida é a cachaça, o marafo, aí depende da qualidade. Uns oferendo com gin, outros oferendo com uísque, outros oferendo com cachaça mesmo da cana. E isso é muito relativo. Comida é o padê, que também vai variar de acordo com a tradição religiosa. A cor normalmente é o vermelho e preto, né? Dentro da vertente do Rubens, se eu não me engano, é só preto. A cor simbólica é só preto, não é preto e vermelho, se eu não estiver enganado. Seu símbolo aí é o tridente ou o ogó, que é aquele bastãozinho ali em formato fálico que ele está nas costas ali, certo? O sincretismo aí é com o Santo Antônio, e a sua saudação é o Laroye, e o Mojuba, que seria a voz, os meus respeitos. Mojuba, meu pai. Ibede também é um orixá muito conhecido, mas normalmente nos terreiros ele não é cultuado como orixá, e sim os seus falangeiros são cultuados, né? Que são os hereis, né? As crianças, a ibejada. Então, formado por duas entidades distintas, indicam a contradição, os opostos que se complementam, né? Tudo que se inicia está associado aos ibejes. Nascimento de um ser humano, nascimento de um rio, zelam pelo parto e pela infância. E como eu falei aqui, na Umbanda não é comum o seu culto. Cultua-se no lugar das crianças. No culto iorubano eles são Taiwo, ou Taiwo, que sentiu o primeiro gosto da vida e seria, portanto, o mais velho, e Caindê, o que demorou a sair, né? E algumas vezes aparece a figura de Doum, que veio do termo Idou, que é o nome dado ao filho que nasce na sequência dos gêmeos. Beleza? Ok. Então, bebidas, por ter esse sincretismo com as crianças, né? O pessoal dá refrigerante, mas também existe pessoal que coloca como oferenda o suco de fruta, água de coco, água com açúcar, água com mel, enfim, é muito variável também. Comemoração 27 de setembro, já que tem o sincretismo em Cosme e Damião, porém algumas casas prestam homenagens no dia 12 de outubro, que é o Dia das Crianças, né? Comida é o caruru, frutas e doces, por causa da associação. Sua cor simbólica, azul e rosa, né? Seja na polêmica hoje em dia, né? Vamos deixar quieto. Símbolo gêmeos, né? Sincretismo, São Cosme e São Damião, Crispim, Crispiniano. E sua saudação é o Onibejada, ou salve as crianças, saravá as crianças, enfim. O San é o orixá das plantas e das folhas. Seu culto individual não é muito comum nas casas umbandistas, existe em algumas casas, mas na maioria das vezes ele é restrito. Juntamente com Oxóssi rege as florestas, as matas, o reino vegetal,
e é o senhor dos segredos medicinais e magísticos do verde, né? No candomblé existe a figura do Babaloçan, ou mão de Ofá, que seria um médium preparado especificamente para trato direto com as ervas, identificação, colheita, quinagem, preparo de banho, de amaci, seria tudo com esse camarada aí. Por ser conhecedor do segredo das plantas, é conhecido como detentor do axé, né? Sem folha não se faz nada, né? Sem folha não há orixá. O que fica exposto na seguinte frase, que é disseminada em muitos cultos: sem folha, como eu falei, não há orixá. Essa figuraça aí é o Ossan, bebida, suco de frutas aí, mas praticamente as mesmas bebidas ali do Oxóssi, que são oferendadas ao Oxóssi. Comida, abacate, frutas em geral, abacate, banana, bolo de feijão e arroz, pamonha e canjiquinha. Suas cores pode ser o verde ou verde branco leitoso, né, nas pontas. Símbolo, ferro com 7 pontas, o avivi, né? Ferro com 7 pontas e o pássaro na ponta, que é esse que ele está segurando ali. Sincretismo é o São Benedito e a saudação é o Euê. Euê ou San. Euê significaria as folhas, né? Então, chegamos. Não, ainda não. Apressada. Vimos a importância do culto aos orixás para a religião umbandista. Temos que entender que o estudo dessas divindades é inesgotável. Por que é inesgotável? Porque no Brasil normalmente se cultuam 16 orixás ali, 18 orixás. E a média, tá? Tem gente que cultua mais, tem gente que cultua menos. Porém, tá até escrito aqui, eu não tinha até voado. Existem relatos que existem mais de 400 orixás, e existem cultos de orixás que já se perderam no tempo. Então, o estudo é amplo, o estudo é vasto e só vive a vida inteira estudando e não vai saber tudo, tá? Acho que como tudo nesse plano material. Aqui foram apresentadas as visões básicas dos mais cultuados e conhecidos no meio umbandista, porém alguns estudiosos afirmam que são mais de 400 orixás existentes no panteão. Nas obras do autor Rubens Saraceni, inclusive, são apresentados e cultuados alguns orixás que foram introduzidos por Pai Benedito de Aruanda dentro dessa visão vertente da Umbanda Sagrada, que seria Oiatempo, que depois o nome foi alterado para Logunã, e Egunitá, que depois foi alterado para Oroiná. Logunã estaria na primeira linha da fé junto com Oxalá, e Oroiná estaria na quarta linha. Acho que quarta linha, não me engano. Uma linha da justiça junto com Xangô. Além de trazer uma fundamentação para o orixá Exu Mirim, né? Só a vertente do Rubens Saraceni enxerga o Exu Mirim como um orixá, a Umbanda Sagrada. Alguns pensaram esse conhecimento da Umbanda Sagrada e aplicam hoje na sua forma de praticar o culto, mas quem introduziu isso aí foi o Rubens com a sua mediunidade. E uma divindade que faria par energético com o Exu, que ele denomina Exu. Gente, olha. Que ele denomina Orixá Pombagira. Existe muita briga na internet sobre essa questão do Orixá Pombagira. Porque não existe Orixá Pombagira no panteão, como é que é? No panteão africano. Então, leia um livro do Rubens antes de falar. O que eu leio dele, eu também tenho as minhas críticas e as minhas visões contrárias, mas para você criticar, você tem que ler e entender o que ele quer trazer, o Pai Benedito e ele querem expor e introduzir no movimento. E eu mesmo lendo ali os meus livros ali do Tata Tancredo, da Umbanda Molocô, diversas vezes ele traz essa visão da Pombagira como orixá. Ele trata a Pombagira como orixá. Inclusive tem uma lenda no livro dele que conta que foi Pombagira que trouxe almas de outro planeta, né? Ludibriou
falou que vinham para um mundo, um paraíso, né, para viver experiências extrasensoriais. Quando chegou aqui, é isso aí que a gente está vendo. E uma das lendas dele conta justamente isso, da atuação do Orixá Pombagira na povoação do planeta Terra. E isso Tata Tancredo de muito tempo atrás. Por isso que eu falo, tem que ler e não ler só uma corrente, uma vertente, porque às vezes você acaba criando uma verdade, uma narrativa que faltam alguns dados, ficam algumas lacunas que você precisa preencher através de outras visões doutrinárias, teológicas, sociológicas, antropológicas, etc. Conclusão, chegamos. Mais importante que conhecer os conceitos teóricos sobre os orixás é sentir na pele a constante atuação e presença deles na nossa vida. Se você não consegue, comício político, tá, gente? Desculpa. Política é isso aí. Tá passando e eu já peço desculpa. Normalmente eu peço de antemão, mas eu achei que hoje não ia passar, mas tá passando. Não adianta você conhecer o orixá, você saber a sua origem, você saber se você não consegue estabelecer de fato a conexão verdadeira. Cultuar, pensar, refletir, buscar a energia, a força do orixá na sua vida. Se você não consegue isso, todo o conhecimento teórico que você tem sobre os orixás, ele se torna nulo. É só papel e livro que você mastigou. Umbanda, como sempre colocamos, é teoria e prática. Então, que através do conhecimento teórico possamos direcionar de uma forma mais eficaz a energia que eles derramam sobre nós. Finalizo deixando a frase de Pai Benedito de Aruanda, que diz: Orixá é mistério de Deus, e como tal assume as feições humanas que lhe derramos. Ou seja, por mais que passemos a vida inteira estudando, conjecturando sobre a estrutura e constituição e atuação dos orixás no plano material, nunca, jamais entenderemos de fato a sua real natureza. Beleza? Vou desligar antes que esse comício fique pior. Até o próximo módulo.